boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É um grande prazer estarmos mais uma vez reunidos para o estudo da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, livro base da codificação do Consolador Prometido, que foi profetizado por Jesus e seria trazido quando estivéssemos próximos do fim dos tempos. Semana passada, nós estudamos e tivemos aqui o conhecimento trazido pelos nossos irmãos Paulo e Sérgio, que concluíram as explicações sobre seres orgânicos e inorgânicos, questões 64A até 67A, da parte primeira, capítulo 4, intitulado Do Princípio Vital. Restou alguma dúvida, queridos irmãos, queridas irmãs? Alguém quer colocar alguma coisa sobre o que vimos a semana passada? Tudo ficou bem entendido? Se tiverem qualquer dúvida, nossos irmãos Sérgio e Paulo estão aqui para responder. Tudo bem? Então, vamos seguir. O Livro dos Espíritos, para quem ainda não gravou, ele se compõe de 4 partes, né? A parte primeira, que é a parte mais científica e filosófica, que se complementa com o livro A Gênese, onde Kardec amplia e aprofunda os conhecimentos. A parte segunda trata do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que se complementa dentro da doutrina espírita com o Livro dos Médiuns, em que Allan Kardec trata da mediunidade, do contato das 2 esferas do plano da vida, né? A parte terceira, ela trata das leis morais, que se complementa e é aprofundado pela espiritualidade por Kardec através do Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte quarta, que trata das penas e gozos futuros, vai se complementar com o livro O Céu e o Inferno. Hoje nós vamos estudar, dando continuidade ao capítulo 4º, parte primeira, intitulado Do Princípio Vital, o tópico A Vida e a Morte, né? Com explicações iniciais do nosso irmão Sérgio sobre as questões 68, 68A e 69. Em seguida, nosso irmão Paulo continuará com a questão 70. Fiquemos em paz, que possamos estar com a mente bem aberta para os conhecimentos que serão passados. Sérgio, a palavra é sua, meu irmão. Pode dar prosseguimento, por favor? Boa noite, Norma. Boa noite a todos os meus amigos aqui presentes. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês neste Boa noite, sábado. Sérgio. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês neste sábado para nós darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós iniciamos no capítulo 4, a parte 2, a vida e a morte. A questão 68 do Livro dos Espíritos é a seguinte: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? E os nossos amigos espirituais respondem: a exaustão dos órgãos. Se nós nos lembrarmos bem, nós temos a questão do fluido vital. Então, o fluido vital que trazemos para a nossa passagem aqui no plano físico, a nossa encarnação, ele é determinado antecipadamente. Associado a este fluido vital,
nós vamos ter o envelhecimento dos nossos órgãos, que aqui os espíritos vão chamar de a exaustão dos nossos órgãos. Em condições normais, então, não há uma morte antes da hora, com a junção da exaustão dos nossos órgãos com o fluido vital. Entretanto, há a possibilidade de que essa exaustão dos órgãos, assim chamado pelos nossos amigos espirituais, ela possa ocorrer não pelo envelhecimento. Imaginemos que um determinado espírito tenha, na sua programação reencarnatória, o seu desenlace antecipadamente em uma determinada situação, como um acidente. Faz parte da sua programação reencarnatória. O acidente que provocará o desenlace desse nosso irmão irá propiciar a exaustão dos órgãos, que seria aí amplamente entendido como o falecimento dos órgãos, né? A resposta, então, dos nossos amigos espirituais, dizendo que a exaustão dos órgãos seria provocadora da morte, ela vai ao encontro de tudo que nós já observamos, uma vez que, na sua situação última, repito, ela estaria convergente com a quantidade de fluido vital que nós viéssemos a ter para a nossa vida. Então, esse desarranjar dos órgãos que eu falei, antes da hora, ele provocaria esse desenlace. Veja só, a palavra interessante, é sempre bom a gente procurar a etimologia das palavras, é muito interessante. Desenlace, porque quando nós partimos do plano físico para o plano espiritual, há o rompimento dos cordões, cordão de prata, o cordão de ouro, e uma série de outros cordões que existem. Se nós formos pensar na literatura, com o André Luiz, ele nos conta um momento de desenlace de um determinado personagem, e o mundo espiritual está tentando desfazer diversos cordões. Então, há a possibilidade do desenlace do sujeito com a existência do fluido vital. Como é que isso pode acontecer? E aí, indo ao encontro do tema trazido tão belamente pela Maria das Graças, seria no momento do suicídio. Tanto do suicídio direto, como o suicídio indireto, que é interpretado pelo mundo espiritual. Se um sujeito dá um tiro, por exemplo, na cabeça, ele está cometendo um suicídio direto. Mas se ele se afunda nas drogas, se ele se afunda nas bebidas, o que ele estará fazendo? Ele estará causando a exaustão dos órgãos. Então, esta pequena expressão dos amigos espirituais vai abranger todas as possibilidades. Se eu, então, repetindo, se eu estiver envolvido no processo do uso das drogas, sem juízo de valor, estiver envolvido neste processo, eu irei causar a exaustão dos órgãos. Por exemplo, dos meus neurônios, irei causar a exaustão de vários órgãos nobres meus, eles, então, me farão fenecer, mas eu carregarei ainda comigo fluido vital. E aí acontece um aspecto interessante. Esses irmãos são, apenas a título de observação, eles serão vampirizados. Via de regra,
a literatura espírita está coberta de exemplos sobre isso, eles serão vampirizados com este fluido que eles possuem. E aí eu faço uma pequena menção, sem entrar no mérito de nada, dizendo que a gente começa a entender por que alguns espíritos, né, com sua densidade bastante grande, com sua vibração bastante baixa, pedem o sacrifício de animais. Questão 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? E os nossos amigos espirituais respondem: sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então, ele fazendo aqui uma analogia, não é, mecanicista, nós vamos entender, é claro, que nós temos uma obrigação de cuidar do nosso corpo físico. É por isso que há um simbolismo forte, bastante coerente, que é considerar que este corpo físico que nós temos, ele é o nosso templo. E se ele é o nosso templo, nós temos que cuidar para verificar o que nós vamos deixar entrar neste nosso templo. E aí está a amplitude deste o que nós vamos deixar entrar. Tanto na alimentação, quanto nos sentimentos e emoções que nós vamos, e as pessoas. Não na literalidade da expressão, mas as pessoas que entrarão no nosso coração, as pessoas com quem nós teremos o contato, como será esse relacionamento e como será a energia que virá para este nosso templo, que é o nosso corpo. A gente costuma brincar, por exemplo, a respeito da questão de André Luiz. André Luiz, que teve uma vida, se nós formos olhar assim, ele teve uma vida que passaria desapercebida para nós, num primeiro instante, como sendo a vida de um suicida. Né? E aí nós vamos pesquisar e nas notas que eu tomei, quando em várias ocasiões estive aqui no André Luiz, ali perto da Universidade Veiga de Almeida, eu queria contar para vocês o seguinte. O André Luiz, ele tinha que desencarnar 8 anos depois de quando ele desencarnou. Ele, na juventude, ele adquiriu sífilis. E essa sífilis ela evoluiu para uma forma secundária. E essa forma secundária, os treponemas, que são os responsáveis, né, consumiram muito da energia vital de André Luiz. Veja só, a doença provocada pelo mau uso feito por André Luiz provocou a retirada, o sugar de vitalidade dele. E como ele, além de tudo, era irritadiço e abusava da alimentação, André Luiz adquiriu um câncer no intestino grosso e ele desencarna 8 anos antes. E ele, então, é considerado suicida. E ele caminha 8 anos pelo umbral, coincidentemente com a sua percepção, né, do que deveria fazer, o seu entendimento, o filme é muito realista nessa situação, nos dá uma ideia dessa situação, e ele mostra essa questão, né, da necessidade do cuidado. Eu quis trazer esse aspecto do André Luiz, a necessidade que nós temos de cuidar do nosso corpo, de preservá-lo. Observa ainda que os espíritos não consideram como suicídio se uma pessoa
vai e sacrifica-se em prol do outro para salvá-lo. É a essência do amor, philos, como diziam os gregos, que dividiam o amor em eros, philos e ágape. Então, esse amor fraternal, esse amor pelo próximo, nessa ocasião em que o sujeito não propositalmente, mas querendo salvar o outro, ele vem a fenecer, os amigos espirituais não consideram como um suicídio. É o que é chamado de o sacro ofício, o trabalho sacro, ou o sacrifício. Os homens sábios abandonam o corpo, porque cumprem a sua jornada. Os homens ignorantes são abandonados pelo corpo. Finalmente, a questão 69. Por que uma lesão do coração, mais do que a dos outros órgãos, causa a morte? Respondem os espíritos. O coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Então, aqui os espíritos, eles vão, inclusive, trazer um esclarecimento para todos à época desta preocupação de considerarem, né, o coração, obviamente, extremamente nobre na composição do ser humano, mas alertando de que não é só ele que, ao ser danificado ou acontecer algum problema, uma lesão, que só ele causaria a morte. E aí eu quis trazer como curiosidade, lembrar que antigamente na Grécia de Hipócrates, né, havia um pensamento a respeito, e o homem sempre busca isso, que é uma tendência natural nossa, tentar catalogar as coisas e as pessoas. E para o Platão, por exemplo, ele explicava que a alma continha 3 partes, que uma ficava na cabeça, outra no coração, e a terceira ficava no fígado e nos intestinos. Para o Aristóteles, o coração ele seria a sede da inteligência e das emoções. Então, observem bem, interessante esse aspecto de Platão, e que também Hipócrates convergia quando ele considerou os 4 tipos de seres humanos, do humor do ser humano, ou seja, de como a alma se comportava, eles considerarem o fígado como um elemento importantíssimo na concepção da questão do sentimento, da alma. Daí, na língua portuguesa, existir uma já não mais usada expressão que é inimigo figadal. Chama-se o sujeito de inimigo figadal, haverá essa expressão de ser encontrada em obras de Machado de Assis. O inimigo figadal é aquele que é o inimigo, aquele ferrenho, que você tem a alma na inimizade dele. E aí os 4 tipos, só por curiosidade, do Hipócrates, era o tipo sanguíneo, né, que tinha um temperamento expansivo, otimista, impulsivo, né? O tipo fleumático, que tinha um temperamento de sonhador, pacífico, dócil. O colérico, que era explosivo, ambicioso e dominador. E o melancólico, tímido, artístico e solitário. E o interessante é que esses 4 humores, têm a ver com o sangue, com a bilis amarela e a bilis negra, que estariam todos eles localizados entre o fígado, o baço, o coração e o cérebro. Alguma questão, alguma dúvida? Paulinho? Ô, Sérgio, se você
você fala para a gente que você estuda 4 horas para falar 5 minutos, né? Então Não, você deve... 4 horas para falar 20. Então você que deve ter estudado esses 4 tipos aí, sanguíneo, eu seria qual deles? Você? É. Não, você vai dizer. Você é expansivo, otimista, impulsivo. Eu vou procurar um aqui que seja ansioso. Aquele que é ansioso, eu vou. Aí é você. Posso depois ver para você, Paulo. Tá Amanhã bom. eu falo para você. Obrigado, mestre. Bom, gente, seguindo então, questão 70. Kardec pergunta, finalizando o assunto do tema a vida e a morte. Interessante, né, que no destino não há coincidências e nada é por acaso, né? Falamos da vida e da morte com a graça de 5 às 6 horas. E estamos falando de novo da vida e da morte, Livro dos Espíritos. Ia ser outra palestra, né, Paulo César? O importante é isso. Mexer os pauzinhos para ser... A espiritualidade trabalhou para botar todo mundo junto. E aqui, Kardec pergunta: o que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Primeiro vamos diferenciar o que é morte e o que é desencarnação. São coisas distintas. A desencarnação é quando ocorre, livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, como o Sérgio falou, o desenlace, o desligamento de todos os pontos do perispírito com o corpo de energia, nosso princípio vital, e do corpo físico, que são matérias mais densas e que ficam aqui nesse planeta, conforme já nos falou lá atrás, no livro de Gênesis, um dos livros que formam, assim como temos um Pentateuco, né, de Kardec, Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno. Moisés também e os hebreus têm a sua Torá, com seus 5 livros, que começa com a Gênese, continua em Deuteronômio, vai para Levítico, vai para Números, né? E aí vai embora. E está lá em Gênesis, versículo 3, capítulo 3, versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto do pó viestes e ao pó voltarás. A Gênese não é só livro de historinha, de conto da carochinha de Adão e Eva. Nós devemos procurar ler tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, porque eles são o quê? São livros que têm sabedoria entremeada de coisas que foram colocadas pelo ser humano, que queria poder, que queria dominar, que não só queria viver, que queria viver comandando e mandando nas pessoas. E a espiritualidade responde a Kardec: a matéria inerte se decompõe. Lá atrás, quando não existiam as ciências, a física, a química, a biologia, simplesmente do pó viestes ao pó voltarás.
Aqui, a espiritualidade já sabe que existe uma base científica que começa a se formar e que pode explicar primeiro o que é matéria inerte. Já explicamos isso nas questões anteriores, vocês lembram, né? Os átomos elementares, as ligações que eles formam, ou seja, a gênese orgânica. Se formos no livro A Gênese, de Allan Kardec, temos 2 capítulos. Um que fala da nossa gênese espiritual, do nosso DNA divino, que nos liga, que nos faz filhos de Deus, e a gênese orgânica. Então, a matéria inerte se decompõe e forma novos seres. E o princípio vital torna a mesma massa. Por que ele coloca aqui de maneira diferente? Porque são 2 princípios, particularizações do fluido cósmico universal, que possuem densidades diferentes, vibrações diferentes. E por isso, o fluido vital não é visto por muitos. Alguns videntes conseguem ver o fluido vital. Quem já ouviu falar da foto Kirlian? É exatamente uma espécie de máquina criada por cientistas russos que conseguiram captar aquilo que a gente chama de expansão do fluido vital naquilo que se denominou de aura. Tem até a música do Gilberto Gil, né? Eu não vou cantar porque eu sou péssimo para cantar. Minha aura é clara, só quem é clarividente pode ver, né? Mas não é a de todo mundo que é clara. Tem muitos espíritos por aí com a sua aura cinza, marrom, fruto daquilo que eles pensam, daquilo que eles sentem e daquilo que eles desejam. E aí, Kardec, que era, ainda deve ser na espiritualidade, um grande pesquisador, vai enriquecer e muito a resposta dos espíritos com o texto que se segue. Quando o ser orgânico está morto, os elementos com os quais é formado subsistem em novas combinações, constituindo novos seres, que retiram da fonte universal princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando-o, para devolvê-lo a essa fonte quando cessarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Então vejam que, mesmo dentro do nosso corpo, existem particularizações do fluido vital para, digamos, abraçar determinados órgãos que são órgãos chaves dentro do funcionamento dessa grande máquina que é o corpo humano. Essa máquina tão belamente projetada, tão belamente construída, que tanto trabalho dá aos guias espirituais antes do processo da reencarnação. Eles montam os mapas cromossomiais, eles veem quem é o melhor pai, que vai dar o material genético necessário, a melhor mãe, para que se forme, junto com o perispírito reencarnante, aquele espírito que vai passar pelas provas que se faz necessárias, todas elas planejadas pelos amigos espirituais, pelos espíritos construtores, como fala em Nosso Lar, do Ministério da Reencarnação. Nada é por acaso. Ninguém nasce com tendências a determinadas doenças porque foi obra
do demônio, foi obra de alguém. Não. As nossas fraquezas orgânicas específicas. Em um é o coração, em outro é o rim, em outro é o pulmão, em outro é o sistema circulatório. Tudo tem a sua explicação, tanto energética, no enfraquecimento do fluido vital, quanto genética, na escolha que a espiritualidade faz em quem vai ser o pai e a mãe daquele espírito que reencarna. O caso mais conhecido dentro da literatura de André Luiz, não temos hoje aqui o nosso irmão Carmélio, né? É a reencarnação de Sigismundo. Toda a preparação que foi feita para que aquele espírito viesse a encarnar. E aí vai um desavisado da vida que diz: meu corpo, minhas regras, eu sou a favor do aborto. Vai outro desavisado e diz: a vida é minha, eu tiro a hora que eu quiser. Não. O corpo é templo do espírito. A espiritualidade nos concedeu essa importante oportunidade de nós aqui estarmos nesse planeta de provas e expiações, nesse dia 26 de junho de 2021, porque aqui era o melhor lugar que nós poderíamos estar para realizar as nossas provas e para realizar também, sentir o peso das expiações que temos a cumprir. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes enseja a comunicação entre si de certas lesões. Olha aí. Restabilizando funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente lesados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Suicídio indireto. Nós ingerimos coisas que fazem mal ao corpo, o corpo se defende. Nós ingerimos e o corpo se defende. Nós ingerimos e o corpo se defende. Chega uma hora que ele não aguenta, né? Os órgãos reagem mais ou menos forçosamente uns sobre os outros. E é da harmonia do conjunto. Temos que aprender com a saúde do corpo a que nós, seres humanos, devemos criar uma harmonia entre os espíritos. Pois só assim sairemos da qualidade de mundo de provas e expiações e subiremos alguns degraus dentro da escala espírita. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças essenciais se desarranjaram, tal qual um relógio gasto com o uso de ou desmontado por acidente e cuja força motriz é impotente para pô-lo novamente em movimento. A catraca desgastou, acabou. O relógio não funciona mais. Temos uma imagem, e aqui Kardec, como sempre, por mais fácil que pareça a resposta dos espíritos, Kardec, como bom educador que foi, procura exemplificá-la e torná-la ainda mais fácil ainda para nós. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte no funcionamento de um aparelho elétrico.
Este aparelho recebe eletricidade e a conserva em estado potencial. Aí tem a diferença entre estado potencial e estado cinético. Estado cinético é quando há movimento. Estado potencial é quando essa energia está guardada e pode ser usado a qualquer momento. Como todos os corpos da natureza, os fenômenos elétricos, no entanto, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em atividade por uma causa particular. E só então se poderá dizer que o aparelho funciona. Cessado a causa da atividade, o fenômeno se interrompe, voltando o aparelho ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas ou aparelhos elétricos, em quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. Às vezes, essa atividade produz-se a morte. E aqui uma informação importante que Kardec passa à espiritualidade. Nós temos que começar a ter em conta que uma grande parte da doutrina espírita nos foi ensinada pelo próprio Allan Kardec, através da inspiração dos seus guias, né? E não necessariamente somente através dos espíritos. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. A Graça já explicou isso para a gente, né? O espírito suicida, ele volta para complementar aquele tempo de vida que ele tinha que viver e que ele desistiu da vida. A espiritualidade prepara cada um de nós para viver um determinado tempo. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos e varia segundo as espécies. Não é constante no mesmo indivíduo, nem nos indivíduos da mesma espécie. Há as que estão, por assim dizer, saturadas de fluido vital, enquanto outras têm à disposição apenas uma quantidade suficiente para a vida. Essas que estão saturadas de fluido vital podem ser doadoras de ectoplasma. Nas matas, nas águas, os animais, os seres humanos, são os médiuns de ectoplasmia, muito usado há tempos atrás para a materialização de espíritos, muito usado nas sessões de desobsessão para ajudar a tornar um pouco mais saudável o corpo daqueles irmãos que muitas vezes o danificaram pelas suas ações, principalmente no campo da magia. A quantidade de fluido vital se esgota. Não é para sempre. Quando isso ocorre, pode tornar-se insuficiente para a sobrevivência e, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Então, a gente doa fluido vital, mas a gente pode fazer o quê? Tê-lo de volta. E é essa alimentação energética que é importante para a harmonia do ser, juntamente com a alimentação física, juntamente com a alimentação dos pensamentos, juntamente com a alimentação dos sentimentos. Tudo isso nos alimenta. Tudo isso nos torna seres harmônicos conosco mesmo.
O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. No passe, né? O passe é uma grande transfusão de energia magnética, animal e espiritual. Mas eu não posso estar de frente para a pessoa, porque tem uma pandemia agora, como é que eu faço? Força mental. Dirija o seu fluido, mentalize a pessoa que você está vendo que está passando por alguma dificuldade e, através da força mental, você guia as energias que vão atingir aquele ser, aquela pessoa, aquele animal, aquela planta que você mentalizou firmemente no seu pensamento. Aquele que tem em maior quantidade pode dar àquele que tem menos. Isso é um processo natural de reequilíbrio. Aquele médium que tem essa capacidade de doação de ectoplasma, de energia, e não o faz, ele pode ter o que a gente chama de congestão energética. Ele precisa doar fluido. Se ele não doa, entope os nadis, entope as veias etéricas. E daí, para entupir por ressonância as veias do corpo, são alguns passos. Então, médium que tem energia demais e não doa, também entra em processo de falência. Não por falta, mas por excesso de fluido vital. Ele não doou por causa do egoísmo dele. Ah, mas eu não posso agora dar paz. Mentaliza, canaliza a tua energia. A Elizabeth, que ia dar a palestra de hoje, ela vai dar dia 24 de julho. É o Reiki, técnica de canalização de fluidos à distância. No fundo, estamos todos falando de um mundo energético, de um mundo magnético, de um mundo de ondas mentais. E Jesus já nos falou lá atrás. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a essa montanha, sai daqui e vai para lá. E fareis coisas ainda maiores das do que eu fiz. Mas a gente se acha tão pequeno, né? A gente se acha tão culpado. A gente se acha tão errado. É meu karma. Eu errei. Eu fiz muita besteira na outra vida. Eu estou pagando. Eu estou não sei o quê. Não, não. Espírita não tem que pensar assim. Eu estou tendo uma nova oportunidade de fazer certo aquilo que eu não fiz no passado. O passado não interessa. Principalmente para quem fica se pegando. Aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, é por isso que eu tenho isso, é por isso que eu tenho aquilo. Olha para frente, olha para cima, olha para o futuro, olha para Jesus. Aquele que tem mais, dá para aquele que tem menos. E, em certos casos, pode fazer voltar a vida que estava prestes a se extinguir. E aqui eu lembro de Lázaro, que não tinha desencarnado, que não tinha feito ainda o desenlace. E Jesus foi lá com uma imposição vigorosa de fluidos magnéticos, religou o que tinha para religar, porque ainda havia possibilidade para isso, e Lázaro levanta e volta à vida. Bendita doutrina que é científica e que nos mostra que não houve uma ressurreição, porque uma ressurreição seria a volta à vida de um espírito que já abandonou aquele corpo. Houve, sim, um influxo
fortíssimo de energia que refez as ligações que ainda poderiam ser refeitas e trouxe Lázaro de volta à vida. Mas, infelizmente, são poucos que estão preparados para ouvir, para entender e para aceitar essa realidade. E preferem ainda continuar acreditando numa doutrina como a ressurreição, que não explica nada, que não consola ninguém, que não traz o conforto e a certeza de que somos eternos espíritos vivendo mais uma experiência no campo da matéria. E era isso, meus irmãos, minhas irmãs. Semana que vem vamos fechar a parte 1 do Livro dos Espíritos, falando de inteligência e de instinto.